Sabe, às vezes existe algo muito pequeno, quase invisível, que tem o poder de destruir anos e anos de construção. Tudo em silêncio, sem fazer barulho algum. A gente nem percebe quando entra, mas com certeza percebe quando tudo em volta começa a cheirar diferente. Essa ideia toda vem de um dos textos mais conhecidos da sabedoria antiga, que está lá no livro de Eclesiastes. E é um texto que, na maioria das vezes, a gente acaba simplificando demais. Vamos ouvir o que o texto diz. É Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz o unguento do perfumista exalar mau cheiro, assim também um pouco de estultice pesa mais do que a sabedoria e a honra. Sabe, a primeira reação que a gente tem ao ler isso é pensar, claro, um errinho pequeno pode estragar tudo. E não está errado, é uma leitura possível, mas ela é simples demais. O que a gente perde nessa simplificação é uma profundidade muito maior que o texto original nos oferece. E para a gente conseguir acessar essa profundidade, precisamos olhar com um pouco mais de calma para algumas palavras-chave lá no hebraico. São enas que revelam a verdadeira força desse argumento. A primeira palavra é a mosca, em hebraico, zevuv. E aqui tem um ponto fundamental. A mosca não é um grande símbolo do mal, não. É literal. É uma mosca. Uma coisa comum, do dia a dia, irritante, claro, mas que no fim das contas parece totalmente insignificante. Agora, em total contraste, a gente tem o perfumista, o roquier, e ele não é qualquer um, não é um amador, ele é um especialista, um mestre na sua arte, alguém que dedica a vida para criar algo puro, refinado e de um valor imenso. E é justamente nessa tensão, sabe, entre o especialista e a mosca, o valioso e o insignificante, é aí que está o ponto central. Aquele insight que muda completamente a nossa forma de ler o texto. A mosca não destrói o perfume porque ela é grande ou porque ela é forte. Ela destrói simplesmente porque conseguiu entrar, porque ela está dentro. Percebe como isso muda tudo? A leitura mais comum foca no tamanho do erro, como se o problema fosse a proporção. Foi um erro pequeno. Mas a leitura do texto mostra que a questão nunca foi essa. A verdadeira questão é o acesso que foi permitido. Então, para ficar bem claro, o problema nunca foi o tamanho, foi o acesso, foi o lugar onde a mosca estava. E aí o texto conecta essa ideia com um pouco de estultice. No hebraico, a palavra é siklut. E, atenção aqui, isso não é ignorância. Não é um simples, eu não sabia. Não. Siklut é uma falha de discernimento moral. É uma escolha, mesmo que sutil, de relaxar um padrão, de baixar a guarda onde não se podia. É exatamente por isso que o texto diz que esse pouco de estultícia, esse siklut, pesa mais que a sabedoria e a honra. Não é pelo volume do erro. É porque, uma vez que essa pequena concessão está dentro, ela ganha um poder desproporcional de desequilibrar a estrutura toda. O que a gente aprende com isso é algo muito sério. A grande queda, o grande problema, raramente começa com um escândalo público. Quase sempre começa com uma tolerância secreta, silenciosa. E o que é essa tolerância na prática? Bem, é aquela conversa que a gente sabe que não devia ter, mas não encerra. É aquele limite, aquele padrão que foi um pouquinho flexibilizado. É aquele exato momento em que a vigilância que devia ser constante relaxou. E aqui vem a parte mais impressionante. Com a mosca lá dentro, o perfume não some. A sua fórmula, a sua essência valiosa, tudo continua ali. Mas a sua expressão, o cheiro que ele exala, isso mudou. Foi corrompido. E o ponto mais revelador de todos é esse. Ninguém precisa achar a mosca para saber que tem algo errado. O mau cheiro, por si só, já denuncia. Ele anuncia a contaminação interna muito antes de a causa ser de fato descoberta. Isso leva a gente para a aplicação final de tudo isso. A lição aqui talvez não seja tanto sobre construir mais coisas de valor, mas sobre a disciplina de proteger aquilo que já foi construído. Pense bem, existem pessoas que não perderam a vocação, não perderam o propósito, elas perderam o cuidado. Fica um lembrete importante, então. A excelência não está só no ato de criar, de construir algo. Talvez, e isso é bem forte, ela esteja ainda mais na disciplina diária de proteger. Então, a grande questão que fica não é se existe algo de valor. A pergunta de verdade é outra. É se existe algo pequeno, talvez escondido, que não foi tratado,
e que agora está contaminando tudo aquilo que foi construído com tanto esforço. Porque, no fim das contas, às vezes o que realmente destrói uma construção valiosa não é a falta de propósito, é a presença, a simples presença de algo que nunca deveria ter tido acesso para entrar.